Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga, eu quero. Abra sua Bíblia no livro das Revelações, o capítulo 6, e faz um fundo de ópera. Já deu medo quando tu olha para a tela, já fica o negócio começar. Quando a igreja estiver pronta, essas mensagens eu vou apagar a luz toda, só uma luz vermelha em cima de mim, irmão. Aí, e se a igreja fosse num lugar muito grande, aí vai falar, e entrou o primeiro cavaleiro branco, bota um cavalo, o cara entrando de cavalo branco, imagina. Desespero que vai ser na igreja, hein? Glórias a Deus. Jonathan Edwards, eu falo sempre isso aqui quando eu pego sobre mensagens duras. Ele tem um livro, eu aconselho para todos vocês lerem esse livro. É Pecadores na Mão de um Deus Irado. Gente, você não tem noção que livro é esse. É algo muito bom. Ele é um reformador. E eu quero deixar bem claro que todos os reformadores da reforma protestante, todos, olha aqui para meus olhos azuis, todos eram pós-tribulacionistas. Eles acreditavam que a igreja passaria pela grande tribulação. Eu quero deixar você com dúvida. Tem coisas que tem que acontecer, sabe para quê? Porque eu sou assim, na dúvida eu vou para a Bíblia para conseguir entender. Amém ou não amém? Eu sempre fui assim. Eu fiz um curso de inglês, está aqui o antes eu fiz um curso de inglês, escutei isso, na Barra, eu era novo, e na primeira prova, Marcos, a média era 7, eu tirei 5, fiquei reprovado. E aí todo mundo falou assim, e agora? A Natália deve lembrar disso, a Cláudia lembra, e agora ele vai ficar reprovado, vai ser difícil, o curso caro na Barra, vai perder a bolsa. Gente, só foi aquela nota baixa. Porque como eu não estava entendendo, sabe o que eu fiz? Parei, estudei, minha média no curso, média final do curso, 98%. Quase todas as outras provas eu gabaritei, eu acertava tudo. Sabe por quê? Porque aquilo que é dificuldade para mim hoje, amanhã, vai ser aquilo que eu vou dominar. Você tem que pegar isso para você. Tem gente que se apoia na fraqueza para dar desculpas. Ei, para com isso. Só te vence porque você não entendeu. No dia que você entender, tudo muda. Pastor, me prova? Provo na Bíblia, não estou nem pregando. Transformai-vos pela renovação do vosso... Se entendeu, tem transformação, irmão. É só entender. E foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Amém? Vamos ler? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Vem. Pode voltar ao versículo 1. Dizendo, vem. Como se fosse uma voz de trovão dizendo, vem. Eu conto até 3 e você fala, vem. 1, 2, 3. Fraco. 1, 2, 3. Só para quem vai morar com Jesus. No 3, 1, 2, 3. Glória a Deus. Aplauda Jesus por essa palavra. Existem um certo mito sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é muito mal interpretado. E a maioria das vezes ele é mal interpretado e não é entendido. Porque 70% dos cristãos da igreja não pararam para estudar acerca do Apocalipse. Você nunca foi numa conferência onde o tema era o Apocalipse. Você nunca participou de uma campanha de 7 semanas, em igreja nenhuma, onde o tema fosse escatologia. O estudo das coisas futurísticas, ou estudo das coisas vindouras. Existe um certo projeto do inimigo em querer dissimular ou tirar a nossa atenção no que tange as coisas do Apocalipse. E por isso, dificilmente, você vai ver uma igreja que faça o que nós estamos fazendo. E nós não estamos fazendo porque somos melhores. Estamos fazendo porque enxergamos esse despertamento.
Essa é a quinta mensagem seguida no domingo acerca do Apocalipse. É difícil você ir numa igreja e domingo a mensagem falar sobre qualquer coisa do Apocalipse. Não é uma mensagem de glória, não é uma mensagem que vende, quando vendia mensagens de DVD. Não é uma mensagem que dá seguidores no Instagram. Não é uma mensagem que vai fazer ter inscritos no YouTube. Provavelmente quem entrar nessa live vai ficar 1 minuto e vai sair da live, porque não é interessante. E eu entendendo isso e sabendo da responsabilidade, do poder e autoridade que Deus me deu, eu aproveitei os domingos que são nossos de reuniões para falarmos de um assunto que nunca foi falado. Para a gente entender o que eu li acerca dos 7 selos do Apocalipse, nós temos que primeiro entender o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma revelação. Revelação essa dada por um discípulo, e esse discípulo vai ser o discípulo que mais viveu de todos os discípulos. Esse livro foi escrito em uma revelação quando o apóstolo João estava exilado, preso na ilha de Patmos, uma ilha que fica a 20 quilômetros de Éfeso. É interessante nós lembrarmos que quando ele está naquele lugar, e já beirando os seus 93 anos, o último discípulo antes dele morrer, já estava morto há mais de 20 anos, que foi o apóstolo Paulo, que morreu no ano 67, depois de Cristo, quando Nero, o imperador louco de Roma, taca fogo em Roma, mata muitos romanos e coloca a culpa nos cristãos. E aí ele dá a identidade, ou ele dá... Ele não é identidade, ele diz que quem tacou fogo foi os cristãos, e logo quem era o líder na época, o líder dentro de Jerusalém, obviamente, o pastor da igreja de Jerusalém era o apóstolo Pedro, mas aquele que pregava pelo mundo e estava em Roma era o apóstolo Paulo, e por conta disso ele vai ficar exilado, e depois ele morre por conta disso. Todos estão mortos, e agora Deus acha por bem revelar coisas jamais vistas e ouvidas na terra, verdades que foram escritas há 2000 anos atrás e que parece que é a notícia do jornal de amanhã. O maior pregador desse século, chamado Billy Graham, ele vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. E é um fato. Essa palavra é viva. É tão viva que João, quando ele começa os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, vai falar sobre o encontro de Jesus com a igreja. E daí ele vai falar sobre Pérgamo, Sardes, Tiatira, Éfeso, Laodiceia, Filadélfia, as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja representa um tipo de crente. Todos os crentes têm uma identidade como uma das igrejas da Ásia. Todos eles. Eu tenho uma identidade como uma das igrejas da Ásia. Deus, ali, ele se manifesta no meio das igrejas, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus começa a passear, e o texto vai dizer que Jesus, ele se revela, e a igreja, ela é primeiro colocado como a igreja de fato, e dá o nome dela, e depois vai falar a igreja como se fosse uma lâmpada, um candeeiro, e depois vai falar que a igreja é 7 estrelas, porque o número 7 é o número das coisas completas de Deus. O número 7 nunca foi o número da perfeição de Deus. E ninguém tem base bíblica para falar para isso, mas todo crente fala que o número 7 é o número da perfeição, e não tem base para isso. 7 é o número das coisas completas. Por quê? Porque Deus fez o dia em 7, o mundo em 7 dias. Ele criou isso. É o número das coisas completas, ele fez. São 7 igrejas na Ásia, 7 estrelas. Isaías capítulo 11, versículo 2 vai dizer que o Senhor tem 11 espíritos, 7 espíritos. E está lá, 11, 2. 11, 7 espíritos. É o número das coisas completas. O número 7 é o número das coisas que Deus vai completar na sua vida. Eu já quero liberar uma palavra para você.
Que tem pessoas aqui que dentro de 7 dias estarão tomando posse das coisas completas de Deus por intermédio da palavra. E aí, do capítulo 1 ao capítulo 3, a visão é de Jesus tratando com a igreja. O capítulo 4 vai retratar algo muito interessante, que é sobre os 24 anciões. Que todo mundo fala anciãos, que todo mundo fala sobre eles, mas pouco se é entendido. Existem pelo menos 2 grandes linhagens, e tem assuntos no Apocalipse que eu não posso afirmar 100%, porque é um livro de revelação, não é um livro de fatos que aconteceu, não são contos como está no Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não são acontecimentos que foram ditos, não é como nos evangelhos, que é dito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é isso, são coisas que irão acontecer. Então muitas coisas aqui é uma visão figurativa, e outras são visões de fato certas, definidas. E o interessante é que no capítulo 4 do livro do Apocalipse vai ser falado sobre os 24 anciões. Acompanhe na Bíblia isso, vai acompanhando aí, irmão. Porque 24 anciões, primeiro, fala sobre a idade dos 24. Ancião, ele passa uma imagem, o que Deus queria era passar uma imagem de autoridade, de responsabilidade, independente de quem fosse na cultura judaica, independente de quem fosse a pessoa. Quando ela começasse a ter cabelo branco, ela começava a ter autoridade. Amém? 24 anciões, por que 24? Tem 2 linhagens pelo menos. Uma linhagem, que é uma linhagem bem rasa, vai dizer que esses 24, no dia que Jesus ressuscita, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que a Bíblia vai dizer que os mortos saíram dos seus túmulos, achando que era a volta de Jesus. E desses mortos, são esses 24 que vão fazer o quê? Já tinha morrido e ressuscitou, Deus vai matar de novo? O que faz com quem ressuscitou no dia que Jesus ressuscitou? E aí tem uma linhagem escatológica que diz que esses 24 estão assistindo diante de Deus. Uma linhagem mais forte, que é que eu acredito piamente, diz que 24 é um número que é múltiplo de 12. 2 vezes 12 vai dar 24. Por quê? Porque 24 revela a igreja, quando diz que os 24 anciões adorarão ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O que é isso, pastor Wallace? 12 são as 12 tribos que representam o passado, o Antigo Testamento. E os 12 discípulos do Novo Testamento representam uma nova era, da nova aliança. Então quando o João está relatando acerca da visão do capítulo 4 do Apocalipse, de 24 anciãos que estão adorando a Deus, ele está dizendo: por quê? Porque até aqueles que vieram antes de Jesus e o que vieram depois de Jesus adorarão. E o que está na palavra se cumpre, que toda língua, aleluia, confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todos os joelhos se dobrarão, e todas as nações saberão que há um Deus na terra. Pastor, não entendi. O que Deus está dizendo é: o ateu, querendo ou não, vai ter que glorificar a Deus, aleluia. O espírita, querendo ou não, vai ter que reconhecer que Deus é Deus, aleluia. Aqueles que não acreditavam nunca no Senhor, de todas as épocas, de todas as horas, saberão que existe um Deus na terra, que o controle está na palma da mão. E o texto bíblico vai dizer em Isaías que todos os dias ele chama cada estrela pelo nome. O texto vai dizer que as nuvens são como se fossem poeiras dos seus pés. Por quê? Porque ele é grande. Isaías capítulo 6 vai dizer que ele é tão grande, aleluia, que o trono dele está no céu e o séquito enche o templo aqui na terra. Você não entende isso? Deus está dizendo para alguém aqui hoje: ei, existe um Deus que está no céu e que está dizendo: vai chegar um tempo que a igreja soberana vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade, sem fingimento, sem manipulação, sem problemas, nada. Deus irá fazer. E o interessante é que o capítulo 5, se o capítulo 4 fala dos 24 anciões, pastor Luiz, o capítulo 5 vai falar sobre um livro. Jesus, depois de ter vencido a morte, depois de ter ressuscitado, ele vai ao céu, e quando ele chega ao céu, o texto vai dizer que agora tem a visão de um livro.
E esse livro, a Nataraísa tem um vídeo cantando lá no Partido Alto, bem pequenininha, desse hino. E a visão desse livro é um livro que revela o mundo. Aquele livro representa o mundo, a história do mundo, o que vai acontecer. Só que o livro está selado, o livro está fechado, e aí ninguém poderia abrir o livro. Por quê? Porque só pode revelar os mistérios aquele que, aleluia, é o Criador dos mistérios. Tem coisas da minha vida que só vão acontecer se eu for capaz de revelar para você. Então tem coisas do céu. Tem gente que fala assim: eu não entendo esse negócio de igreja. Nunca vai entender. Por quê? Aleluia. Porque nunca teve contato com o dono da igreja, que é Jesus. Eu não entendo esse negócio do Apocalipse. Esse negócio da Bíblia confunde a minha mente. Sabe por que confunde? Porque você não tem intimidade com aquele que escreveu a Bíblia. Anota isso. A Bíblia é o único livro, aleluia, que o escritor senta do teu lado quando você vai ler. Aleluia. O Espírito de Deus, ele te ensina essa palavra. E o capítulo 5 fala sobre isso, desse livro. Um livro que ninguém era capaz de abrir. Um livro que ninguém poderia abrir. E aí o texto vai dizer que os anjos vão gritar e dizer: e agora? Quem é capaz de abrir o livro? E a Bíblia diz que à direita do trono do Senhor alguém se apresenta. O filho mais velho da irmã Maria. Nascido em Belém, criado em Nazaré, os 3 últimos anos de vida dele foi em Cafarnaum. Esse que veio para o mundo, ele chega, e o texto vai dizer que quando ele chega, ele fala, ele pega o livro e diz: eu sou capaz de abrir o livro. Alguém pode colocar, por favor, aqui o texto bíblico de Apocalipse capítulo 6, e agora nós vamos estudar um pouquinho. Apocalipse capítulo 6. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo que é aberto do livro do mundo, que ninguém era capaz de decifrar, é decifrado. E João está vendo aquilo. A cena é de Jesus abrindo o livro. O cordeiro, está no texto, capítulo 5. O cordeiro, e o cordeiro é Jesus. Jesus abre o livro, e quando ele abre o livro, o texto vai dizer que ele abre o livro, e a primeira visão ele vê. Porque o interessante é que nos 7 selos, existem uma das histórias mais amedrontosas, ou mais medonhas da humanidade, que pessoas não gostam de saber, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Está aqui dentro. Os 4 primeiros selos serão os 4 cavaleiros, cada selo um cavaleiro. São 7, os 4 primeiros são isso, e nós vamos até o 7º muito rápido hoje. Eu não vou passar do horário. O primeiro selo fala do cavalo. Ele é um cavalo, está lá. Eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Reparem, o cavalo branco, e tudo que parece é que branco são as coisas de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Sim ou não? Vi um cavalo, irmão, quem já teve, irmão, toda a visão de anjo que você ouviu, quem já teve, eu vi um anjo preto na igreja, quem já viu? Tem? Porque a gente atrela isso, as coisas, né? Não, porque branco é a cor de Deus. Escuta, e é pureza, é claro, tanto que o texto diz, ainda que seja vermelho como a escarlata, se tornará branca como os cabelos do Senhor. A Bíblia diz que a visão é que os cabelos são como lã, a mais branca lã, não é isso? Branco, escute isso aqui. E eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Primeiro, o texto não fala que ele é vencedor. O texto fala que ele saiu vencendo e para... Outra coisa, qual é a cor do cavaleiro? Ninguém sabe, só fala do cavalo. O cavalo é branco. Outra coisa, tem arco. Ele tem arco. Ele tem coroa. A coroa é dele? Sim ou não? A coroa é dele? Olha para mim, sim ou não? De quem é a coroa? É de quem? Do Senhor. Primeiro, os 7 selos, pastor, vai demonstrar a soberania de Deus. Sabe quem é esse cavaleiro aqui? Sabe quem é? O anticristo. Sabe por quê? Porque ele tem arco, mas não tem flecha. Não entendeu?
Deus dá para ele poder para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer, mas não é vencedor. O cavalo é branco, mas ele não tem identidade. Sabe o que é isso? Espírito de engano. Repara que ele não tem coroa. Ei, você tem coroa. A Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Você tem, ele não tem. Foi dado uma coroa para ele. E aqui tem tudo a ver quando a Bíblia diz que toda autoridade na terra é constituída por Deus. Pastor, não entendi. O homem na Coreia do Norte, o imperador que está matando o cristão, foi Deus que colocou ele lá, irmão, acabou. O anticristo, quem levantou o anticristo, gente? Foi o diabo. Faz parte de um projeto de Deus. Revela o anticristo. Ele vem com espírito de engano, por quê? Porque ele tem uma falsa paz. Ele não é branco, o que ele porta é. O que ele monta é. O que dá força para ele se locomover é a paz, aleluia. Mas ele não tem paz, por quê? Porque ele não tem identidade. Qual é a cor dele? Como que ele se veste? Repara que o texto não fala nada dele, fala o que ele tem. Ele está num cavalo branco, ele está com um arco que não tem flecha. Por que ele não tem flecha? Porque ele não pode ferir ninguém que é de Deus. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo, escute isso aqui, sabe qual é? É o selo do engano. É o selo da mentira. É o selo do falso profeta. É o selo do anticristo. É o selo daquilo que a gente acha que é e não é. Do que parece, mas nunca foi. Do que fala, mas não vive. Do que acha, só acha, mas não tem certeza. Daquele que está lá, porque Deus colocou. Porque se fosse por ele, nunca estaria. Por quê? Porque nem identidade ele tem. Amém? Vamos para o segundo selo. Segundo selo. E aqui tem outra linhagem também. Gente, eu poderia pregar uma outra mensagem sobre ordem cronológica disso. Porque o primeiro selo fala da primeira época, até o ano 300. Que Jesus vem reinando, vencendo. E para vencer é muita coisa, não vai ter como falar que eu vou confundir tua mente. De repente eu prego uma outra mensagem domingo que vem sobre os selos, falando sobre a cronologia de tempo. Apocalipse 6:3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser dizendo, vem. 4. E saiu outro cavalo, vermelho. Qual é a cor do cavalo? E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros também, lhe foi dada uma grande espada. O segundo cavaleiro, ou o segundo selo, que é tirado, que é aberto por Jesus. Repare isso, quem está abrindo é o cordeiro. Não tem nada do diabo aqui, irmão. Tudo quem está autorizando é Deus. O segundo selo é um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho vem trazendo guerra. Ele vem com o espírito da guerra para dominar sobre todo o povo. E a ordem é mata e sai matando uns aos outros. Você tem visto alguém matar alguém? Você tem visto alguém matar alguém sem motivo? Sabe qual é a ordem? Sai para matar. Tá ruim? É. Mas esse cavaleiro ainda está preso. O que está acontecendo só é instinto humano. É demôniozinho. A potestade vai ser liberada. Você não está entendendo? É você passar passar por uma pessoa na rua, a pessoa olhar para você e te matar sem nada. Sem motivo. É o cavaleiro da guerra. Nações contra nações irão estar em guerra. Não haverá paz, a paz é mentirosa. Lembra do primeiro selo? Lembra que a paz é mentirosa? Não haverá paz entre guerras, nunca, a todo tempo, nunca na história do mundo haverão tantas guerras. A guerra que vai explodir nesse selo não é a guerra mundial que acontece lá na Europa e aqui no Brasil a gente manda soldado, mas aqui está tranquilo, não! É uma guerra mundial, missionária Nilda, que vai acontecer lá nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os países haverão guerras, guerras civis, guerras entre nações, entre povos, entre a família. O cavaleiro vermelho será liberado. Calma, não se assusta não. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão.
E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Sabe o que é isso? Sabe por que ele tem uma balança na mão? Balança representa o quê? Representa o quê? Quem já foi em Brasília? Quem já foi em Brasília? Você tem que ir em Brasília, irmão, em nome de Jesus. Distrito Federal. Quando você chega lá no plenário, lá na esplanada, tem imagem da justiça. E eu queria subir na imagem, quase que eu fui preso. Eu não sabia? Eu queria subir, ela está assim com a mão. E eu queria subir lá. Porque a justiça, ela tem, a imagem da justiça tem um pano no rosto, no olho, porque a justiça é cega, ela não pode tendenciar para nada, ela é justa. Amém? Amém? Não existe reconhecimento, é justa. Pelo menos a gente acha que é assim, teria que ser assim no Brasil, né? O pobre ser julgado da mesma maneira que é o rico. O preto, mesma coisa que o branco. O favelado, mesma coisa que o playboy. Mas não é, a gente sabe que tem diferenças. E aí, um outro selo, o outro símbolo, sabe qual é? É a balança. E por que o cavaleiro preto ele vem com balança? E aqui está dizendo, olha, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Repara uma coisa, as medidas são diferentes e os valores são iguais. Pastor, o que é isso? É desigualdade. O 4º cavaleiro, ele vai vir com uma desigualdade. A balança é para trazer desigualdade. O que é isso? Vai haver fome na terra. E o interessante que eu estou falando aqui, vocês estão lembrando das trombetas, porque elas se entrelaçam. Amém? Lembra do paralelo progressivo que eu falei na primeira mensagem? É isso. Vai ter fome. A 4ª parte da terra passará fome. E aí, olha como é que vai estar o mundo. O anticristo reinando, engano para todo mundo. Pessoas se matando e matando outras. Guerra em tudo quanto é lugar. E ainda, agora, fome. As pessoas morrerão de fome. Atos de canibalismo ou canibalismo acontecerão a todos os momentos. O que é isso? Eu vou matar você para comer a sua carne. Porque não vai ter o que comprar. Fome. Vamos para frente. Passa lá. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o Inferno, o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Quando abriu 4º selo, volta lá no versículo 8. Sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. O que é feras da terra? Olha aqui, que quando fala de fera da terra, a gente lembra assim, não, a fera da terra. O que é a fera da terra? O leão é a fera. Sim ou não? Sim ou não? Leão é uma fera, legal. Mas o que é fera? Um urso. O animal que mais mata na África, quem sabe qual é? Hipopótamo. É uma fera, mas não é. Sabe qual é uma fera? Gente, o que está matando hoje em dia? Multidão de pessoas na China. É o quê? Qual o nome dele? Coronavírus. Qual o tamanho do... É um animal ou não é? É um vírus que vem de bactérias. Entendeu aqui o que são as feras da terra? Lembra do ebola? Quem lembra a quantidade de pessoas que mataram o ebola? Serão coisas piores, filho. O 4º selo, que é esse cavaleiro, que é o amarelo, ele vai trazer, sabe o quê? Peste, morte sobre a terra, sobre a igreja, sobre o povo. As pessoas ficarão doentes e ficarão... Eu não sei se você consegue entender isso. Mas com o avanço da tecnologia, o que parecia era que as coisas iriam melhorar. E cada vez mais que passa, mais pessoas morrem de câncer. Já reparou isso? Com o avanço da tecnologia, é gripe suína que aparece do nada. São pestes no mundo, porque tudo faz parte de selos. E esse selo ainda não foi aberto. E quando abrir, haverão epidemias que a máscara não vai poder segurar.
Haverão epidemias que isolamento não haverá, não vai ter como segurar. São problemas que a terra não terão meios para segurar. A ciência não vai conseguir solucionar. Por quê? Porque tudo faz parte de um projeto de Deus. E o interessante é que essa revelação tem 2000 anos atrás. Parece que é viva. Parece que é hoje. Parece que está acontecendo, sim ou não? Sim ou não? Quem tem esse sentimento, diga glória a Deus. Vamos para o quinto selo? Passa lá. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. O quinto selo do Apocalipse, que o Cordeiro desata, vai revelar uma coisa. Vai revelar um lugar de destaque para aqueles que morreram por amor ao Evangelho. Pessoas que passaram por mártires. Policarpo, quando estava à beira da fogueira, e alguém falou para ele assim: negue esse Deus agora, senão nós iremos tacar fogo. E ele preso na fogueira, ele vai dizer: ata logo esse fogo, porque ainda hoje eu quero estar com o meu Deus. O texto vai dizer que eles estão, quando abriu o quinto selo, eles estão debaixo do altar de Deus. O apóstolo Paulo, todos aqueles que passaram pelos mártires. Escuta aqui para mim. Tem gente aqui que nega Jesus por causa de uma namorada. Tem gente aqui que nega Jesus por causa de emprego, por causa de amizade. Tem gente aqui que nega Jesus por causa de bebida, por causa de boate. Que nem eu vi uma vez: pastor, sabe por que eu fiz aquilo? Porque o senhor sabe, né? Eu tenho alguns convidados e aí eu não posso... Ei! Quem é o teu Deus? Quem é mais importante para você? Quem é? Tem gente que nega Jesus por tudo ou por nada. Qualquer coisa. Tem um hino muito antigo, eu gosto de falar nesse hino, que quando era criança, que ele diz: se o meu pai não vai, não me impeça a mim. Se minha mãe não vai, não impeça, caminhando eu vou para Canaã. Eu não sei se você entende isso, mas o que Deus está dizendo é: eu tenho uma obra na tua vida, e não é para que nada possa te impedir. Aqui minha mãe é missionária da Casa de Deus, foi consagrada em Madureira, ministério de Madureira. Para ser consagrado missionário em Madureira, você tem que ficar pelo menos 20 anos como diaconisa lá. Ela ficou quanto tempo, mãe? Quase 15 anos, diaconisa. Aqui na igreja, sendo consagrado no ano seguinte, a pessoa sai da igreja. Fica triste, para de falar, para de seguir o pastor. É aqui assim. 15 anos para ser consagrada. Mas ela lembra, está aqui. Eu estou entregando dinheiro da minha família. Com 4 anos de idade, minha mãe era da macumba, meu pai está trabalhando, daqui a pouco ele chega, eu sou pastor dos dois. Evangelista também era da macumba. Candomblé? Era candomblé? Umbanda? Candomblé? Estava lá. Minha mãe era afastada. E quando eu levantei a mão para Jesus, na EBF, eu comecei com 4 anos a caminhar, eu e a minha tataravó, irmã Guilhermina. O número dela na Madureira, a carteira dela é 539, eu nunca vou esquecer desse número. Hoje tem 160 mil membros, ela era 539, da época de Macalão, Paulo Leiva Macalão. Eu indo para a igreja com ela, 4 anos. Minha mãe era do candomblé, meu pai também, mas nunca me impediram de ir para a igreja. E teve dias que eu, como criança, 4, 5 anos, irmão, tem que andar com a mãe, amém ou não amém? Minha mãe é para macumba. E quando eu ia para macumba, está aqui ela. Vai entrar? Eu falava: não vou. Ficava do lado de fora chorando, de medo no escuro, porque lá onde minha avó morava tinha um monte de pé de jaca, e era escuro, irmão, em macumba, imagina a tribulação que era. Eu sempre tive visão de olho aberto, desde criança, via demônio passar, demônio andar do lado, entra! Eu falava: não entro. Aí um dia eu cedi e entrei. Eu lembro disso. E tinha um negócio de fruta para comer assim do lado. Minha mãe, não sei se minha mãe vai lembrar disso. E tinha um negócio de fruta. E aí eu falei assim: mãe, posso comer? Eu não sei se era ela, se já era uma entidade falando nela. Ela falou assim: mas você não é da igreja e você vai comer? E eu era uma maçã. E eu falei para ela assim. Só que a Bíblia diz... Gente, eu tinha 5, 6 anos, 7 anos, eu falei isso. Porque tudo que fala, eu tenho isso. Falou, eu gravo. E não sai da minha mente. Eu falei: mas a Bíblia diz que eu não vou, se eu comer... nada vai me fazer mal, porque tudo que eu tocar vai ficar abençoado. Lembra dos zininhos que o pessoal fala? Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. E eu lembrava disso. Aí eu peguei a maçã bobo. E quando eu comi, foi uma mordida e depois fiquei vomitando. Sabe por quê? Porque o que está dentro de mim não pode aceitar nada que está dentro lá.
E sabe qual é o nosso problema hoje? É que a gente acha, só porque a gente é crente, a gente pode fazer tudo que a gente quer, porque isso não vai nos contaminar. Você já está contaminado quando faz. Pastor, eu posso ir para uma boate, não tem problema que não vai me contaminar. Você já está contaminado que você está indo. Pastor, eu posso beber, que eu não posso me embriagar. Todo bêbado, bebundo, alcoólicos anônimos, não começou falando, hoje eu vou beber 5 caixas de cerveja. Não! Ele falou, é só um copo, é só um gole. E daqui a pouco, como é que ele parou? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer tratar o evangelho pelas nossas conveniências. A gente acha que a gente pode moldar do nosso jeito, e baseado fundamentado nos nossos achismos, a gente leva o nosso evangelho. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, aleluia, que aquele que vai resistir, aquele que vai sofrer pelo evangelho, aquele que pode até pagar com a própria vida, como estão pagando na Síria, como estão pagando na China, como estão pagando na Coreia do Norte, no Azerbaijão, são pessoas que estão na janela 10x40, missionários que são queimados vivos na Nigéria, porque falam do Senhor. Não se preocupa, porque aqui na terra podem acabar com a sua carne, mas nunca vão tocar na tua alma. E a palavra de Deus hoje é: nunca deixe nada tocar na tua alma. Existe destaque para quem vai morrer pelo evangelho. Agora anota essa para você botar no status do seu WhatsApp. Já que você não é capaz de morrer pelo evangelho, pelo menos viva por ele, porque a gente não está em perseguição ainda. É crente que não posta nada da igreja. Crente que se você chega no trabalho, a pessoa não sabe que ela é crente. Cristão tem que ser cristão em qualquer lugar. Pastor, eu não gosto de envolver religião com trabalho. Não é religião, é confessar para onde você vai. O nosso problema é esse. A gente quer tratar Deus como se fosse religião. A gente quer tratar a nossa vida espiritual como se fosse um departamento da nossa vida, social, emocional, financeiro. Não é isso. Isso é conduta de vida. A pessoa, quando ela aceita Jesus, tudo na vida dela muda, aleluia. Lá no quartel eu lembro que alguém falava para mim: Balbino, não brinca com o Balbino, que o Balbino é crente. Entramos quase 19 crentes de recruta, no meio de 150, no final do primeiro ano só estava eu e mais um filme, porque todos tinham desviados, e eles falavam: o Balbino continua crente, não briga com ele porque ele é crente. E eu quero que você entenda isso, não é ser cara fechada, não é falar que ninguém vai para o inferno. Sabe o que é? É dar testemunho, é viver para Deus. E o convite de Deus para a igreja top hoje é: viva para Deus. Esse foi o 5º selo. O 6º selo, vamos passar. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como fortemente eles foram. E aqui, os pré-tribulacionistas, pessoas que acreditam que a gente vai estar aqui de boa, e daqui a pouco soa a trombeta e some, e começa a grande tribulação, se baseia. Mas não é. Porque se Jesus, irmão, se Jesus vai ter uma vinda antes da tribulação, essas pessoas aqui, por que vai descansar? Isso aqui está falando de mártires. Lembra do selo anterior, que eram os mártires? Os que morreram pelo evangelho. E aí, quando eles morrem, eles recebem vestes brancas, eles estão descansando no seio de Abraão. Amém ou não amém? É muito comum todo assembleano, todo cristão da igreja, escuta isso aqui, pentecostal, crê no pré-tribulacionismo. Estaremos andando daqui a pouco, sumiu, uma trombeta subiu. Não vai ser assim. Eu estou falando aqui a 5ª mensagem. Eu tenho base bíblica para qualquer pessoa, e eu faço questão de sentar com você. Se não estiver entendendo aqui, eu sento. Eu vou na sua casa, faz café fraco para mim com bastante açúcar. Eu vou lá, eu te explico, tiro toda a dúvida. Eu estou fazendo isso aqui a semana inteira com o pessoal. Porque nós iremos, a igreja do Senhor vai passar pela tribulação. É só ler as 7 trombetas, não precisa de intérprete nenhum. Lê a Bíblia, pega a Bíblia e lê sobre as 7 trombetas. A igreja vai passar pela tribulação, e na última trombeta os santos serão arrebatados. Pronto. Conselho: aprenda a se defender, aprenda a viver trancafiado, aprenda a viver em cisternas. Por quê? Porque vai ser desse jeito. E outra, o pré-tribulacionismo, que é a que a gente está andando, daqui a pouco soa a trombeta e a gente some, do nada assim, sem acontecer, sem ter aviso antes.
só começou a ser pregado do século XIX para cá. Antes, foram 1800 anos, nunca ninguém falando sobre isso. O apóstolo Paulo, João, Pedro, Jesus, o próprio Jesus, ele fala sobre isso. Sobre o pós-tribulacionismo. E tem gente que crê em pré-tribulacionismo, pelo amor de Deus. Vem para a palavra, está aqui. E foi dada uma vestidura branca, eles disseram, repouse ainda. Irmão, se Jesus veio, ele não veio para te dar veste para você repousar. Está repousando quem está morto, a Bíblia diz isso. No seio de Abraão. Jesus quando vir, a igreja vai reinar com ele na glória. E aí lembra do capítulo 4 de Apocalipse, os 24 anciões, que é a igreja do passado e do presente? A igreja estará louvando ao Senhor. Vamos passar, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aleluia. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O sexto selo. Quando o cordeiro tira o sexto selo, ele manifesta a ira dele mais do que nunca. E você está reparando que se você pegar, e na última mensagem, porque semana que vem eu vou falar sobre as 7 taças, e aí o negócio engrossa. Amém? Porque as 7 taças é o negócio, é a ira de Deus. Isso aqui ainda não é a ira de Deus. E aí eu vou botar aqui na imagem, já tem essa imagem, vou colocar no grupo dos ministros hoje, para você já... O que? A ligação das 7 trombetas, dos 7 selos e das 7 taças. É um processo progressivo, paralelo. O sexto selo, sabe o que é? São desastres naturais. Todas as ilhas da terra serão abaladas por tsunamis. Terremotos moverão todos. Pessoas estarão dentro de cavernas achando que estão seguros, ao ponto que eles vão gritar que caia sobre nós para que possam nos esconder, porque eles não vão querer estar em um local que não seja coberto. E aí quando eu falar sobre as 7 taças, que a gente vai falar sobre a chuva que vai cair sobre a terra, que cada gota pesa 50 quilos, e aí você vai entender o porquê disso daqui. Calma, vem domingo que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, vem. Sabe por que você está abismado? Porque você não lê Apocalipse em casa. Sabe por que você está abismado? Porque você está na caixinha da promessa até hoje. Sabe por que você está abismado? Porque você está lá na leitura diária que o teu aplicativo da Bíblia manda para você. Você lê aquilo e acha que está lendo Bíblia. Sabe por quê? Porque hoje Deus está te chamando para um estreito, para um particular. Porque o problema é que o evangelho cresceu. Nós fomos hoje no Cristo Redentor. Com 100 anos da República, quando completou 100 anos, a igreja fez um baixo-assinado e falou assim, vamos agora provar que esse país é um país católico. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer o Cristo Redentor. E aí juntaram doações e começaram a construir o Cristo Redentor, que foi feito no Brasil. O rosto foi feito... O molde na França, aí o molde veio de gesso para cá, aí fizeram aqui, e aí a igreja, se você reparar, vai lá perto para você ver, ele é todo de concreto, mas ele é revestido com pedra de sabão, de 3 centímetros, é um triângulo de 3 centímetros, 3 por 3, e aí, quem fez aquilo ali? Foram os membros católicos, que eram voluntários. Escute isso, e sabe o que eles faziam? Colocavam o nome ali atrás, para colar depois, para que pudesse abençoar. E aí, até há pouco tempo, até esse ano, o Brasil era considerado um país católico. Mas pelo IBGE em 2020, até o presidente ontem, lá no Mané Garrincha em Brasília, no evento Descende, entra no Instagram dele, entra na página dele lá, bota lá Jair Bolsonaro, ele está lá e ele vai dizer, o país é laico. E o que é laicidade?
é não ter tendências de religião. O país é livre para você ter a religião que quiser, mas ele vai dizer, o país é laico, mas Jair Messias Bolsonaro é cristão. Ele ontem, até então o pessoal falava que ele era católico, ontem ele vai aceitar Jesus. E outra, quando aceita Jesus tem lágrima, não tem? Não tem arrependimento? Ele começa a chorar no meio do povo. E aí tem outro vídeo que ele está saindo, e quando ele sai o pessoal começa a orar por ele, e aí ele para, e quando ele estende a mão, está lá o texto, ele não consegue se conter em lágrimas. E você sabe quando alguém está sentindo Deus, não sabe? Vê o vídeo, tu olha para ele e sente que ele está sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Brasil já foi católico. O Brasil já foi oferecido pelos deuses africanos que vieram pelos navios negreiros que desembarcaram aqui no Cais do Valandro hoje, para a glória de Deus. O Brasil é um país cristão que louva e exalta o nome do Senhor. Só tem um problema. Sabe qual é? A pregadora falou isso aqui. Nós crescemos como um oceano na profundidade de um tabuleiro. Somos grandes, mas rasos. Hein? Hein? É mais fácil você ver gente com cara de crente do que gente com atitude de crente. É mais fácil você ver gente com jeito de falar, e aí vaso do manto, como é que é? Hã? Do que gente que tem autoridade de crente. Não tem prata, não tem ouro. E aí esse evangelho louco desse século fica, porque a gente prega que não, é abençoado se tiver casa bom, carro bom, se tiver muito dinheiro, mas não. O evangelho é o que Paulo e Silas está dizendo, eu não tenho ouro, eu não tenho para Pedro e João. Está dizendo, eu não tenho ouro, Pedro e João, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, vem, e anda. Por quê? Porque a igreja não precisa de coach no altar. Me ofereceram para fazer coach na Califórnia, eu falei, não faço. Por quê? Porque a igreja top não precisa de coach motivacional. A igreja top precisa de um profeta aqui. A igreja não precisa de gente que ensine você a viver. Por quê? Porque a bússola da vida do cristão é essa daqui. Aleluia. Jesus é muito simples. Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Acabou. Quer ser bom na vida, quer ser próspero, negue-se a você mesmo e siga Jesus. E pronto, acabou. Tudo o resto é atalho, porque Jesus é caminho. E o que não é ele, o que não é dele é atalho. A gente pega as nossas igrejas e coloca coach no altar. Para quê? Para melhorar a vida do pessoal aqui na terra. Aí a vida na terra melhora. E no céu. Tem igreja que preparou tanta gente para pregar na terra, Marcos Seite. Tanta gente. Ô Marcos Massal. Tem igreja que preparou tanta os crentes para a terra que Jesus vai voltar. Vai passar a tribulação, vai ter as trombetas e o culto vai continuar acontecendo lotada. Por quê? Porque o povo está bom para viver aqui na terra. A mensagem de Deus para você hoje não é de glória a Deus não, tá? É mensagem para você refletir. Qual é a profundidade que você tem com Deus? O sexto selo vai falar sobre isso. Desastres naturais. A água não vai dar mais para beber. Hoje eu estava andando, a gente estava descendo Cristo, não foi isso? Perto do carro, o que nós achamos? Uma fonte d'água, todo mundo bebeu. Eu estava falando, como é que pode, né? O homem inventa filtro para purificar a água, inventa geladeira para gelar a água. A gente está aqui, saindo da pedra da fonte, ela sai purificada e gelada. Vai entender? Hein? Não entendeu? Tudo que é de Deus é menos complicado, gente. Anotou isso? Pastor, está muito difícil, está complicado. Porque não é de Deus, irmão. O que é de Deus é menos complicado. O que é de Deus é assim. O sexto selo vai falar sobre os desastres naturais. O mundo estará em colapso. O sol não brilhará mais como brilha. Uma escuridão tomará conta da terra. As estrelas irão cair do céu como os meteoros que irão dominar a terra e destruir a terra. O texto vai dizer que todas as ilhas sairão do seu lugar. Sabe o que é isso? Terremotos.
Terremotos que dão no mar são maremotos. Maremotos acontecem quando a placa tectônica do mundo, ela se mexe. As placas tectônicas, elas se mexem, isso é comprovado. Todos os anos, a Praia do Recreio da Barra, ela recua. Aqui no Brasil, ela recua 3 centímetros. Todos os anos, comprovado isso cientificamente. Então, as placas estão se movimentando. E quando essa placa que está saindo daqui e a outra que está parada aqui se encontra, tem o tsunami. O tsunami é o terremoto na escala Richter alta que dá dentro do mar. Se você estiver dentro do mar, ali mergulhando, você não sente ela. Mas se estiver na terra, o que ela faz? Ela destrói tudo pelo poder que ela vem de lá. Todas as ilhas serão abaladas. Barra da Tijuca, Recreio, Curicica, Jacarepaguá, Vargem Pequena não, só Vargem Grande vai ser destruída. Porque não vai ficar nada. Vargem Pequena não, hein? Amém? Ser destruída. Tudo. Eu moro na beira da praia, não se preocupa não. O prédio vai cair. Vai. Atlântico Sul, aproveita. Por quê? No 6º selo ele não fica em pé. É 1 por andar, pastor. Eu sei. Pastor, é 12 milhões. Eu sei. Mas não vai ficar em pé. Os homens entrarão dentro das rochas, está no texto. Vão pedir para que caia sobre eles. E não vai cair. E aí o 7º selo, que parece que agora vai acabar com tudo, porque não dá mais para piorar a história. O texto vai dizer, e aí, eu vi 7 anjos. Vamos ler? Vamos ler? Coloca para mim, Cauã. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Volta um versículo aí, capítulo 6 ainda. Passa. Passa para o versículo 2. Pode passar. Pode passar. Pode passar, vai passando, meu filho. O 7º selo. É isso. O 7º selo, olha aqui para mim. Vai falar sobre as 7 trombetas. Então, o que aconteceu aqui? Eu precisava na semana passada pregar sobre essa mensagem dos 7 selos e depois nós entrarmos nas 7 trombetas. Porque os 7 selos, escute isso, o 7º selo vai ser os 7 anjos com 7 trombetas. É o prelúdio da mensagem que eu preguei semana passada. Daquela peça que vocês viram aqui. Da estrela que caía do céu por nome de absinto, que em grego quer dizer amargo, e até essa parte das águas seriam amargas. Então hoje, você tem que sair daqui hoje entendendo que Deus está no controle de tudo que está acontecendo no mundo. As pessoas, quando chegar essa época da grande tribulação, as pessoas vão clamar por Deus. Gente, Deus vai estar fazendo isso. Você está entendendo isso aqui? Quem libera é Deus. As 7 trombetas que eu preguei semana passada, quem ordena os anjos a tocar as trombetas, quem é? É Deus. Tudo faz parte da soberania dele. E não vai ter como correr. Não tem como mandar contato, recado para ninguém. O seu pai não vai te ajudar, a sua mãe não vai te ajudar. O seu crush não vai te ajudar. Sua best friend forever não vai te ajudar. Ei, ninguém vai te ajudar. Porque é necessário que a terra saiba que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. A questão é, como você estará? Porque quem tiver morrido, vai estar no seio de Abraão aguardando. E o cristão que estiver vivo? Você pode curvar sua cabeça?
Eu quero orar com você. Senhor, estamos aqui na sua presença, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e que só o Senhor pode nos dar graça e abrir o nosso entendimento para entender isso que o inimigo não quer que entendamos. É por isso que a sua igreja não ora sobre o Apocalipse, não fala sobre o Apocalipse. É por isso que mensagens como essa dos 7 selos, tem pessoas que estão aqui e nunca ouviram uma mensagem sobre isso. Tem pessoas que estão aqui, ó Pai querido, tem tanto tempo de crente, nunca pararam para estudar e ler isso em casa. Mas hoje, em nome de Jesus, nós queremos jogar essa barreira por terra. Queremos pedir ao Senhor que nos desperte, não para termos medo, porque a tua palavra diz que aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco. Se subirmos ao mais alto monte, lá o Senhor estará. Se descermos ao mais profundo abismo, ali também o Senhor estará. Em nome de Jesus, eu te peço, toma Deus, toma a nossa vida em suas mãos, toma a nossa mente diante de ti, prepara a nossa alma, nos desperta para o arrebatamento. A vida que nós estamos vivendo, ó Deus querido, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena eu viver essa vida, de repente, de erros, de pecado, por nada, por dinheiro, por prazer, por fama? Será que vai valer a pena eu viver essa vida, Pai querido, desagradando ao Senhor, errando o alvo por coisas que podem ser consumidas pelo tempo? Deus, não me deixe ser enganado por esse século. Não me deixe ser vendido ou enrolado por coisas dessa terra. Tudo que eu quero, Pai, é a tua presença. Tudo que nós queremos, ó Pai querido, é estar diante do Senhor. Tudo que queremos, ó Pai querido, é sabermos da certeza que nós teremos em viver nos céus. E que se morrermos hoje, nós não temos preocupações, porque estaremos com o Senhor. Deus, a cada pessoa que estiver aqui nessa igreja agora, cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, estiver online, agora, que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do erro, do pecado, das coisas da terra, porque só o Senhor é poderoso. Só o teu Espírito convence. Só o teu Espírito convence. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé?